O desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Renato Nalini, recebe na Câmara Municipal de Bauru o título de cidadão, autoria do vereador Arildo Lima Júnior, com votação unânime no plenário. Em entrevista à TV Câmara, José Renato Nalini falou sobre a descarcerização no sistema penal brasileiro e também sobre a cultura da sociedade na formação dentro de casa de valores morais e éticos, desde a família, passando pela escola. Bem, eu fico muito feliz com a visita a muitos municípios paulistas, não é a primeira vez. Eu sempre gostei do interior, eu sou do interior, sou de Jundiaí. Como corregedor-geral da Justiça, eu percorri praticamente todos os cartórios do Estado. E agora, como presidente, eu recebo essas homenagens, não para um chefe do Judiciário que está terminando a sua jornada, a sua carreira, mas é homenagem ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É o maior tribunal do mundo. Nós tivemos esse ano um case que é universal, ou seja, nós conseguimos informatizar todas as unidades judiciárias do Estado de São Paulo. O papel já não entrará mais no Judiciário, Bandeirante, e isso é muito importante. E nós levamos também para as populações uma mensagem de que elas devem procurar soluções pacíficas para os conflitos, porque nós temos 106 milhões de processos em curso por todo o Brasil, 26 milhões só no Estado de São Paulo, e 60% desses processos não precisariam estar no Judiciário. São questões que, com um pouco de boa vontade, um pouco de esforço, empenho e responsabilidades, as pessoas resolveriam sozinhas ou acompanhadas por advogado, não precisaria de poder judiciário. Porque se nós continuarmos com esse crescimento da demanda, não vai haver orçamento suficiente para atender a essa procura, essa busca de um juiz em cada esquina. Isso é impossível. Como é que o senhor vê o papel do Estado brasileiro neste esforço, sendo que ele também é autor de uma boa parcela dessas demandas, muitas delas de natureza protelatória? Bem, nós também estamos desenvolvendo esforços no sentido de desjudicializar, por exemplo, as execuções fiscais, né? Cobrança de dívida do Estado, da União, dos municípios, não é função do Poder Judiciário. É uma função anômala, é uma atribuição que leva muito tempo e ela é autofágica, porque cada execução fiscal, para tramitar no Estado de São Paulo, custa ao povo paulista entre R$ 1.300 e R$ 1.800. Então, uma execução inferior a esse valor é uma execução que já nasce morta, ou seja, nós estamos jogando dinheiro precioso e que hoje é escasso para um retorno inferior ao custo da tramitação. E também nós estamos tentando verificar se o Estado, os municípios principalmente, porque 90% das questões que chegam ao Judiciário e provêm do governo são municipais, na Justiça Paulista. Nós estamos tentando demovê-los de discutir tudo em juízo. O próximo código vai ajudar, porque permite conciliação para a administração pública, mas é uma questão cultural, porque o Código vigente também, com uma boa interpretação, ele admite que haja soluções pacíficas de controvérsia e que nem tudo precisa ser judicializado, não é? Nós temos muita coisa errada na República e é verdade que o Estado ainda é, com todas as suas configurações, o maior cliente da Justiça. E com isso a Justiça fica com acúmulo de trabalho e deixa de resolver as grandes questões. No Dia Internacional de Combate à Corrupção nesse ano, por um momento infeliz na questão da acentuação de crise, a Associação dos Magistrados do Brasil apresenta uma preocupação disseminada entre os magistrados, como cidadãos, de efetuar a justiça, tentando pescar o anseio que vem direto das ruas. Como que o senhor vê essa questão? Eu acho que o Judiciário é o grande protagonista nessa fase da República, não é? Há quem enxergue o século XVIII como o século do XVIII e o XIX do Parlamento, o século XX o século do Executivo, o século XXI é o século do Judiciário, ou seja, a falta
de cumprimento das funções previstas na Constituição por parte do Executivo e do Legislativo leva o Judiciário a um protagonismo que muita gente enxerga como ativismo. Não é ativismo, é a tentativa de atender a demandas sociais que deveriam ser satisfeitas pelos outros dois poderes. Em havendo omissão dos outros dois poderes, o Executivo e o Legislativo, o Judiciário cumpre esse papel. E no momento que a República está envolta, ou naufragando num lamaçal de falta de ética, falta de moral, falta de compostura, é o Judiciário que está dando as respostas, mostrando que não há ninguém acima da lei, só que é preciso fazer com que isso chegue a todos os estágios, né, e a todas as instâncias, a todas as unidades judiciárias. Nós não podemos ficar esperando que o protagonismo seja apenas do Sérgio Moro e de Teori Zavascki. Precisamos ter mais juízes fazendo isso. No ambiente penal, há, de um lado, a corrente relacionada à questão de descarcerização do anteprojeto que está tramitando no Congresso há um bom tempo, e, de outro lado, uma frequente pressão social, motivada ou não por a questão emocional de sentido de justiça como vingança, que pressiona um outro lado dessa história. Uma contribuição do senhor para a avaliação disso, levando em conta, em especial, que existem outros institutos, além do cumprimento de um sexto da pena que a sociedade reclama, como comutação, remissão, que acabam transformando isso em um sentimento ainda mais ruim. Bem, eu tenho já adiantado bastante. Eu fui presidente do Tribunal de Alçada Criminal, onde permaneci 15 anos, era o maior tribunal criminal do mundo, especializado. Infelizmente ele foi absorvido pelo Tribunal de Justiça, mas desde então eu sustentava que a reflexão da sociedade é extremamente egoísta, não é? É uma sociedade individualista, consumista, que mostra à infância e à juventude valores que não são aqueles que devam ser preservados, cultivados, e faz com que essa infância e juventude comece cada vez mais cedo a praticar atos infracionais. E a sociedade clama por encarceramento, clama por redução da maioridade penal, só que ela não faz a lição de casa em termos de propiciar dentro da família, dentro da escola, dentro da igreja e como sociedade em si, alternativas para esses jovens que estão sendo empurrados para a criminalidade, porque nós, sociedade organizada, não estamos oferecendo a eles fórmulas de satisfazer os anseios, embora artificiais, que nós criamos neles. Então, nós vivemos a era das aparências, a era da estética, a era da fruição dos prazeres, a era do sensualismo, né, da sensualidade. E, com isso, os jovens, que são muito mais vulneráveis, eles vão satisfazer as suas aspirações através da criminalidade, porque o que é que nós oferecemos para ele? Uma escola que não atrai, uma escola que não seduz, não é? Professores cansados, ameaçados, a família desinteressada. Então, eu acredito que nessa questão da criminalidade, nós estamos muito autistas, na verdade, isolacionistas, reducionistas. Nós enxergamos, queremos combater os resultados sem combater as causas, né? Nós estamos enxugando gelo, enfrentando os efeitos da criminalidade, mas não estamos atacando as origens. E mesmo o encarceramento é uma solução antiga, uma solução anacrônica. A cadeia, infelizmente, é um lugar de onde não pode sair alguns, mas onde não poderiam ingressar muitos. Nós estamos tendo uma legião de encarcerados, construindo presídios, e há toda uma indústria empurrando para a construção de presídios. E quando o mundo civilizado tem mais de 50 alternativas, né? Penas que não precisam ser exatamente a prisão. Por exemplo, para quem tem o dinheiro como um verdadeiro Deus, um verdadeiro ídolo, a maior pena é o patrimônio, não é? É fazer devolver aquilo que
que lesou os outros ou lesou a pátria, o que adianta permanecer preso durante algum tempo e o dinheiro está muito bem abrigado em organismos, em instituições financeiras internacionais, depois de um curto período de segregação da liberdade, usufrui desse dinheiro que, se fosse recuperado, isso sim seria uma pena, porque para as pessoas que têm ganância, perder dinheiro é um castigo muito maior do que a liberdade. Por fim, o senhor está sendo convidado a completar uma etapa desse histórico num outro desafio, na Secretaria Estadual de Educação, por exemplo. Isso é especulação, ninguém me convidou. Então, enquanto é especulação, eu fico satisfeito por acreditar que eu possa servir para qualquer outra função, principalmente um desafio desses, não é? E não sou descartável. Mas eu estou muito confortado porque eu estou assistido, contemplado pelos 5 anos de permanência na magistratura, onde poderei permanecer fazendo aquilo que eu sei que eu gosto, que é julgar. Convidado, o senhor aceitaria? Não sei, não fui convidado.